Sejam bem-vindos à primeira aula aqui de Fundamentos da Programação e hoje a gente vai ter uma introduçãozinha aqui, ver como que vai funcionar aqui essas aulas aqui, fazer uma abordagem geral assim do assunto e, bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Inicialmente aqui a gente vai ter alguns tópicos que a gente vai abordar aqui na série de vídeos relacionados aos Fundamentos da Programação. Então na aula de hoje é a aula de introdução, né? Então a gente vai ter vários outros tópicos aqui que a gente vai ver de forma de um vídeo específico, né? E também pode ter outros vídeos aprofundando determinado assunto aqui. Então, a gente vai ver desde a parte de lógica, sequência lógica, algoritmos, tipos de dados, se aprofundar um pouco mais em algumas variáveis, operações aritméticas, operações lógicas, booleanas, condições, repetições, funções e parâmetros, né? Então, isso aqui é um overviewzão aqui do que a gente vai ter, né? Para começar aqui, como é que vai ser o método de ensino aqui, né? Então, a ideia é que seja um ensino informal, né? Apenas uma conversa que eu fale direto ao ponto, as coisas, então, sem nada muito formal, muito técnico, assim, mais ou menos um bate-papo, assim, uma conversa, né? Aqui a gente vai aprender alguns conceitos, como algumas coisas funcionam dentro do computador, no sentido de, é mais ou menos assim que funciona, ter mais ou menos um norte, né? Mas a gente não vai se aprofundar nos detalhes. Também a ideia é passar algumas curiosidades, né? Você vai acabar sabendo de algumas curiosidades técnicas, assim, que eu vou trazer aqui durante esses vídeos, seja históricas, engraçadas, enfim. Mas o principal aqui é aprender a famosa lógica de programação, né? O pessoal sempre fala, não, mas um bom programador sabe a lógica de programação. Tu sabendo a lógica de programação, tu programa em qualquer linguagem, né? É muito comum a gente ouvir isso quando começa a entrar no meio, assim, né? Da pessoal que é dev, que é programador. Então, o que é, né? A lógica de programação não é nada mais, nada menos do que a gente saber programar, né? Então, a gente entender alguns conceitos ali, conseguir abstrair esses conceitos, né? Então, aqui, para começar, você pode começar interagindo aqui, né? Com o próprio canal aqui do YouTube, deixando o seu like, comentando aí o que achou da aula. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui também. Acessa o nosso Discord aí, tá na descrição. E bora lá, vamos começar aqui vendo. Algumas ideias pra gente se ter em mente. Aprender a programar é fácil, só que não é um assunto comum, né? Não é um assunto difundido, assim, falado de forma comum, assim, com as pessoas, né? Mas é muito fácil. Então, não precisa ter nenhum receio, nem esquece qualquer tipo de crença que tu achar que é difícil, precisa saber disso, daquilo, não tem pré-requisito nenhum. É só pegar e estudar e já era, né? Programar é uma habilidade, né? Como qualquer outra, basta apenas a gente estudar e praticar ela pra gente poder melhorar. Então, conforme o tempo que a gente se dedicar ali estudando, treinando, a gente vai melhorando, né? Como qualquer outro assunto, né? O computador, ele faz exatamente aquilo que lhe foi solicitado, nada mais e nada menos. Ou seja, se a gente pedir pro computador fazer alguma coisa, ele vai fazer exatamente aquilo. Ele é extremamente determinístico, né? Então, ele não vai inventar coisa, fazer nada fora do que foi solicitado ali pra ele. A gente solicita as coisas do computador através de instruções bem definidas e estruturadas. Então a gente cria ali uma série de passos ali falando que o computador precisa fazer e é assim que ele faz as coisas, né? A gente também pode chamar essas instruções bem definidas e estruturadas de algoritmo. E como eu tinha comentado aqui antes, a lógica de programação é a capacidade da gente poder entender, criar os algoritmos, né? Que seriam essas instruções bem estruturadas e definidas. Agora vamos dar uma olhada aqui na arquitetura de von Neumann, de forma bem simplificadíssima, tá? Bem simples aqui, tá muito enxuta, não tem todos os detalhes, mas tá, quem é von Neumann, o que é a arquitetura dele, né? Então, von Neumann, esse cara aqui, já morreu, né? Ele acabou nascendo em 1903, né? E morreu em 1953. Peguei aqui alguns dados, né? Questão de curiosidade mesmo. Então, ele tinha cidadania húngria e estadunidense, né? E as ocupações dele, ele era matemático, cientista da computação, economista, professor, então ele fazia todo voltado assim essa parte acadêmica, né? Então até aqui de curiosidade, aqui uma fotinho aqui de uma galera aqui que era do meio, né? E ele tá aqui no cantinho, né? Então tem o Einstein, tem vários cientistas aqui, né? E aqui a descrição da foto, né? Fala, né, que as habilidades matemáticas de von Neumann, que estava aqui no fundo da esquerda, já eram lendárias durante sua vida. Voltando aqui para a arquitetura dele, ele foi um cara que ele pegou na época, assim, quando estava se desenvolvendo os computadores, não se tinha bem definido, assim, como que vai ser feita as coisas. E ele criou essa arquitetura para definir, é assim que vai funcionar, isso aqui vai se comunicar desse jeito, daquele jeito, e vai ser assim. Então ele criou, na época tinham outras, né, arquiteturas, o pessoal ia desenvolvendo, mas ele foi que melhor, assim, deu certo, né? Foi a mais, a que tá até hoje aí, né? Então, de forma muito simplificada, como que ela funciona? Tirei alguns componentes aqui só para simplificar esse entendimento e a gente ter uma visão bem superficial, assim, de como que é o funcionamento do computador, né? Então, internamente dele, a gente vai ter dois principais componentes.
tem, que é a CPU e a memória. Então a CPU onde vai ser processada a informação, então ele vai fazer cálculos, operações, enfim. E a gente tem a memória onde vai ser armazenado esses valores, né? Então a forma que esses dois componentes se comunicam, ela é bidirecional, ou seja, portanto o CPU consegue enviar informações para a memória, quanto ele consegue solicitar informações da memória. Então a gente tem essa comunicação aqui, né? Então o processador consegue guardar informações da memória e pegar informações da memória. Agora vamos pensar fora aqui do computador, né? Então, olhando o mouse, quando eu mexo ele, aperto um botão, ou então o teclado, aperto uma tecla aqui no teclado, essa informação ela pega, vai, passa aqui, chega pro computador, aí ele entra aqui dentro do computador, passa por vários componentes ali, né? Que não estão listados aqui no diagrama. E aí, em algum momento ali ele pega, chega na CPU, esse dado é processado, né? Então pega lá a posição do mouse, se apertou ou não, faz ali as validações, verificações ali do comportamento esperado, né? Então, por exemplo, se eu apertei um botão, o que é para fazer se eu apertar num botão, né? Então, depois de ele processar essa informação pode ir para a memória, ou então ela pode ir para nossa parte gráfica, né? Então o dado vai pegar, vai sair daqui e vai para o nosso monitor e vai ser exibido aqui na tela. Então, vamos olhar aqui de forma prática, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um projetinho da Godot. Então, é um projetinho que eu baixei na Assetlib. Então, aqui eu tenho aqui um mapinha e tal. Então, no momento que eu rodar aqui o jogo, ele vai carregar todas as informações lá para a CPU, vai processar esses dados e depois vai falar, ó, eu tenho que desenhar aqui uma tela aqui e essa tela vai aparecer essas coisas aqui que eu tô calculando. Então, por exemplo, no momento que eu aperto aqui o WSD, eu movimento o meu personagem vermelho. Então, essa informação, ela pega e faz esse fluxo aqui, né? Então, eu aperto o botão aqui no teclado, ele pega essa informação, vai, ó, o botão foi pressionado ali, o W. Aí ele pega, chega aqui, ele calcula ali tudo que precisa ser feito e depois passa aqui pra nossa tela, ó. Na verdade, o personagem vermelho tá um pouco mais pra esquerda, né? Então, é assim que funciona, assim, uma dinâmica bem overview, bem geral, assim, né? Então, por exemplo, aqui, né? Então, eu tô movimentando meu personagem e tal. Se eu aperto a setinha, eu movimento o meu personagem azul, né? E eu consigo movimentar os dois ao mesmo tempo, né? Enfim. Então, como que a gente faz isso, né? Fala pro computador, assim. A forma de a gente fazer isso é através da programação, né? Então, a gente, aqui, de forma bem implícita aqui, como que é feito na Godot, é feito dessa forma, né? Então, aqui eu tenho um processo aqui dentro da Godot, que é onde que ele vai calcular toda a parte física, né? Então, então ele diz lá pro processador, lá pra CPU, ó, a cada frame ali do meu jogo, tu vai fazer esses cálculos, vai fazer essas ações. Então, aqui o código aqui em específico, né? Então, só pra vocês não já terem um contato, assim, de como que é o código. Então, aqui ele pega a direção, né? Da movimentação, então ele vai pegar lá se o jogador tá se movendo pra esquerda, direita, pra cima, pra baixo, vai fazer um cálculo ali, né? Então, ele vai pegar a direção, vai fazer uma multiplicação com base ali na velocidade e depois vai aplicar aqui uma fricção e depois vai fazer uma movimentação, né? Então, isso aqui já é um exemplo bruto e claro aqui como que é programar, né? Pega, vem aqui, digita um monte de coisa e aí na hora que for rodar o jogo, o processador ele vai entender essas instruções aqui que a gente definiu para ele poder fazer aqui, passar aqui dentro da CPU, fazer todos os cálculos, jogar para memória, não jogar para memória, ou então se é para jogar para o monitor, né? Esses resultados ali dos cálculos. Então, assim, de forma bem abrangente, é mais ou menos assim que funciona o computador, né? Então, a gente entender esse processo aqui é fundamental para a gente conseguir começar a desenvolver os nossos algoritmos, né? Aprender a programar pensando nisso, ó, eu tenho informação, eu preciso modificar essa informação e de alguma forma fazer alguma coisa com ela, né? Então, guardar na memória, mostrar na tela. Então, é mais ou menos assim que funciona. Espero que tenha gostado dessa introdução, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar seu joinha, comentar aí o que achou, se tiver alguma dúvida, né? Pode comentar aí abaixo, entrar aqui no Discord aqui, né? Então lá a gente consegue interagir também, pode fazer a sua pergunta por lá. E é isso. Nos vemos na próxima aula. Dá o joinha,